Sente-se um pouco. Vamos acender as luzes. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus é bom? Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória. Vemos várias pessoas faltando hoje, muitas viajando, né, aproveitar o feriado prolongado para viajar. Mas Deus é bom, amém? Amém. Compensação, veio gente do Crato, veio uma caravana ali de Nova Olinda. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Nosso irmão Josafá ali dos Popôs. Deus é bom, amém? Se vocês quiserem vir mais pra frente, quem tá lá atrás, se quiser vir mais pra frente, fique à vontade, viu? As cadeiras são até mais confortáveis aqui da frente. Se já quiserem, ó, tem cadeira aqui à frente. Tem 3 aqui, 5 aqui, tá bom? Se ele ficar atrás também, não tem nada não. Eu vou até você aí, olhar no seu olho. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de... Primeira Timóteo, capítulo 1. Quantos trouxeram Bíblia? 1 Timóteo, capítulo 1. Quando você abre, uma vez eu li em um livro que quando você vai preparar uma fogueira, você quer acender a fogueira, você vai preparar a fogueira, você se aquece 2 vezes. Quando você vai procurar as lenhas, quando você está ali montando, e depois quando você acende a fogueira. É uma lógica, né? Esses dias eu fui acender a fogueira, acho que foi quinta, antes do culto, e estava um clima bem agradável. E quando eu comecei a montar a fogueira, eu já estava suado, e nem ligar a fogueira ainda acendida. E o Senhor ministrou meu coração que nós devemos ser dessa forma. Deus, ele vai derramar um fogo sobre as nossas vidas. Aleluia. Mas não espere que ele derrame, vá buscar esse fogo. Aqueça o teu coração. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Diga assim: essa palavra, a Bíblia, ela é fiel e digna de aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele escrevia essa carta, todos me ouvem? Amém? E ele começa declarando assim, esse versículo que eu li: a palavra de Deus, ela é aceitável. E nessa noite eu não quero, eu vou ler bastantes versículos, mas eu não quero falar daquilo que eu sei. Eu quero ler os versículos e deixar que aquele versículo medite sobre o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele reconhece assim: olha, eu sou um dos maiores pecadores. Não que ele vivesse em pecado, mas ele estava se referindo de onde ele veio, de quem foi Paulo, para quem era. Ele sabia de onde Deus tinha tirado ele. Eu sei de onde Deus me tirou, mas de onde Deus te tirou? Diga assim: essa noite eu recebo essa palavra com alegria no meu coração. Quero ler um versículo. Se você quiser abrir, eu estou lendo esse versículo todos os cultos, aonde eu vou. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler bastante a Bíblia, vamos abrir bastante a Bíblia hoje. É uma palavra bem pastoral, uma palavra bem igreja local. Mas não quer dizer que não seja profética, amém? Efésios capítulo 4, no verso 1 diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda humildade, diga humildade,
e mansidão. Com longanimidade. Todo dia eu leio, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele disse assim: olha, eu deixo com vocês a minha paz. O apóstolo Paulo vai dizer que é uma paz que excede todo entendimento. E a palavra vai dizer que nós devemos viver no vínculo da paz. Quem está em paz? Amém? Quem não está, eu declaro que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida ainda nessa noite. Só que nesse contexto a Bíblia está se referindo ao vínculo da paz, não só a paz interna, mas a paz externa. A paz minha para com o meu irmão, para com a minha irmã, meu vizinho, meu irmão, para todas as pessoas. E a palavra que Deus tem ministrado no meu coração esses dias é sobre comunhão, sobre o poder da comunhão. Ontem eu fui convidado para ministrar em uma igreja, congresso de missões. E o evangelista Roberto lá, daqui a pouco o pastor Jonas vai trazer uma palavra sobre missões. E a igreja, glória a Deus. Você fala em missões, a pessoa já fica logo alegre, né? Eu disse: Senhor, que B.O. é esse? Porque quando eu sentei naquela cadeira, o Senhor disse: você vai ministrar sobre comunhão. E quando eu fui ao púlpito, que ele foi orar por mim, ele disse: Senhor, usa o teu filho, ó Pai, que vai trazer uma palavra sobre evangelismo, sobre missões. Eu digo: oh Deus. E eu passei para a igreja. Eu disse: igreja, eu me preparei. Passei a madrugada essa noite preparando essa palavra. Há dias que eu vim orando ao Senhor pedindo uma palavra. Mas você quer o que eu preparei ou você quer o que Deus preparou? Porque missões é amar quem está lá fora. Sim ou não? Mas como é que eu vou amar quem está lá fora se eu não estou amando quem está aqui dentro? Eu não vou fugir desse tema, que é aquilo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. A questão de suportar uns aos outros em amor. E você ser um suporte para a pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: nessa noite, Deus vai falar ao teu coração. E muitas vezes, diga assim, muitas vezes, eu vou olhar para você e vou falar com você. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios número 17. Nesses 12 anos de convertido, Deus, ele nos deu um benefício para mim e para a minha família. Dentre tantos benefícios, nesses 6 anos integral no ministério, Deus nos deu um benefício que eu gosto muito. Quem adivinha qual é esse benefício? Não é financeiro não, Letícia. Oxe, não é nada. Deus tem abençoado, glória a Deus. Deus, ele tem nos abençoado em todas as áreas, de várias formas. Mas uma coisa que eu me orgulho e que tenho alegria é que Deus, ele tem nos trago amigos. Por onde a gente anda, por onde a gente vai, Deus tem trago amigos para a minha família, amigos para a igreja. É tanto que em toda igreja que você for, você não vai ver uma rotatividade tão grande como essa. Domingo passado a gente estava aqui, do nada chegou uma igreja toda que veio congregar com a gente. Quinta-feira veio um pastor, trouxe a família e veio congregar com a gente. Nós gostamos de estar em comunhão. E Deus, ele deu esse benefício da gente, por onde a gente passar, a gente fazer amigos. Só que
o que eu tenho visto ao longo do tempo é que não é tão fácil, nos dias de hoje, você ter um amigo verdadeiro. Ou é, Josafá? É fácil? Provérbios de número 17, verso 17, diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. A Bíblia, ela vai dizer, e o livro de Provérbios, ele traz sabedoria para as nossas vidas. Hoje a gente vê muitas pessoas lendo Provérbios para o lado financeiro. E não tem problema, é normal. Ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar discernimento, direção para muitas coisas na tua vida, na área das finanças. Só que o livro de Provérbios, ele é mais completo. Ele é bem completo. Ele vai trazer instruções para a nossa vida em várias áreas. E o que Deus tem ministrado no meu coração hoje vai ministrar o teu. É o que eu li agora, que existem amigos que na hora da angústia se transformam em irmãos. Aleluia. Como assim? Você já teve um amigo, um conhecido, um colega, que na hora da precisão foi embora? Só eu, né? Um bocado, né? Mas aquele que tiver na hora do aperto contigo, você vai ou não vai honrar? Então, na hora da precisão, na hora da angústia, na hora da dificuldade, é quem vai conhecer quem são os verdadeiros amigos. E não só conhecer, mas aquela pessoa vai virar um irmão para mim e para você. Se você virar a página no capítulo 18, Provérbios de número 18, no verso 24, diz assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. É quase a mesma coisa do outro verso, mas ele completa um pouco mais. Quem tem muitos amigos cai em desgraça. Não que seja ruim ter muitos amigos. E Jéssica, quinta-feira, quase estraga a minha pregação de hoje. Deus ia ministrando. Deus, pronto, ela já começou a pregar. Daqui a pouco ela prega tudo. Deus me deu outra palavra, Senhor, para domingo. Porque ela pregou a de quinta e a de domingo. Deus te usou, Jéssica. Deus estava só preparando o terreno pra gente. Tu lembra que tu falou sobre amizades? Usou até os textos. Eu sei, ela estava lendo minha Bíblia. Eu lendo um teólogo, que foi até algo que Jéssica comentou essa semana, que ele fala que existem 3 tipos de amizades. As amizades estratégicas, as necessárias e os íntimos. E eu lendo esse texto, lendo esse artigo, esse livro, eu consegui identificar aquilo que acontece comigo. Essas 3 esferas da amizade que nós temos. Os amigos estratégicos são aqueles amigos que estão longe. Continuam sendo amigo. Quando você faz um aniversário, ele vai estar lá. Quando você completa o aniversário, quando você faz uma festa, quando algo vai acontecer na sua vida, geralmente essas pessoas estão. Só que não são pessoas que estão todo o tempo. Não são pessoas que você vai contar o seu segredo. São amigos, mas não são íntimos. E tem os amigos necessários, que são aqueles que estão mais tempo com você. E tem os íntimos, que são aqueles que conhecem o teu coração. Que são aqueles que quando você vem andando, ele ao olhar no teu rosto, ele já sabe se você está bem ou se você está ruim. Você tem algum amigo assim? Se você não tiver, eu declaro que esses amigos vão vir até você. E eu acho que esses amigos já estão aqui, já no nosso meio aqui, ó, escondido por aqui. Amém? Jesus, ele tinha essas 3 esferas de amizade. Jesus, ele tinha 500 amigos. Eram 500 pessoas que andavam com Jesus, provavam do que Jesus tinha, via os milagres que Jesus fazia. Só que eram pessoas que não sentavam à mesa com Jesus. Eram pessoas que eram estratégicas. Em um determinado momento, apareceu na vida de Jesus.
Um deles foi José de Arimateia. Você vai ver pouco falar na Bíblia sobre ele, mas na hora certa, na precisão, ele foi um socorro para Jesus. A Bíblia diz que foi ele quem tirou Jesus da cruz e levou até o túmulo. Nós vamos ver Nicodemos, que era um homem importante, que foi até Jesus, teve comunhão com Jesus. Mas você não vai ver Nicodemos operando milagres. Você não vai ver o Evangelho de Nicodemos, segundo Nicodemos, porque não era um amigo íntimo de Jesus. Mas Jesus também tinha os 12 discípulos, que eram os amigos necessários, que eram aqueles que estavam com Jesus ali para cumprir um chamado. Era quem Jesus estava ensinando tudo que Jesus sabia. Mas dentre esses 12, você vai lembrar que Jesus ele tinha 3 amigos íntimos, sim ou não? Pedro, Tiago e João. E se você costuma ler a Bíblia, você vai ver que na maioria das vezes, na hora da aflição ou na hora da abundância, quem estava lá eram os 3. Como um dia que Jesus ele subiu ao monte para orar, e teve o monte da transfiguração, onde apareceu Elias e Moisés, e estava ali Pedro, Tiago e João com Jesus. Como também quando Jesus foi entrar na casa de Jairo para curar a filha de Jairo, Jesus disse aos discípulos: olha, fiquem aí, tira o povo. Aí chama Pedro, Tiago e João. Vocês vão entrar comigo na casa, vocês vão ver o milagre de perto. Então Jesus ele tinha os amigos íntimos. Deixa eu te perguntar, você tem algum amigo íntimo que você compartilha o teu coração? Aquelas pessoas que vão ouvir as tuas queixas, as tuas alegrias. Vamos comigo no livro de João. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Verso 12. João capítulo 15. E o verso 12. Vamos ler o 12 até o 15. Diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo-vos de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Quem aqui é amigo de Jesus? Amém? Amém. Eu não quero ministrar essa noite sobre a sua amizade com Jesus. Não quero ministrar essa noite sobre a sua amizade na vertical, né? Aqui. Eu quero ministrar sobre a sua amizade na horizontal. A Bíblia diz como é que a gente vai amar a Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos amar ao nosso irmão que nós estamos olhando, estamos vendo, estamos sentindo, estamos cheirando. Aí Jesus ele diz assim: olha, se vocês são meus discípulos, se vocês são meus amigos, vocês têm que fazer o que eu ordeno. Então, para você ser amigo de Jesus, você tem que amar as pessoas que estão ao seu lado. E nós só vamos conhecer quem são os nossos amigos de fato na hora da calamidade. E se você já se sentiu sozinho no meio da desgraça, parabéns, que é melhor você estar só no meio da desgraça do que com os nossos amigos. Sim ou não? Se foram embora, tem gente que diz assim, né? Foi Deus que levou. Não, foi ele que foi embora mesmo. Sim ou não? Deus levou, se foi Deus que trouxe.
Mas se no meio da calamidade, no meio da tristeza, no meio da angústia, as pessoas se deixaram, é porque verdadeiramente só mostrou qual é o caráter delas. E isso eu não estou dizendo que eram amigos falsos, porque também não vai ter como estar na testa do seu dedo ele dizer assim: olha, eu sou amigo. Não, não sou amigo. A amizade vai ser gerada no relacionamento. Voltando para o livro de Provérbios, se você quiser abrir, Provérbios de número 27. Provérbios de número 27, no verso 17, a Bíblia diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Tem alguma versão que está diferente? Assim o homem ao seu amigo. Assim o homem Ao seu amigo. ao seu amigo. Tem mais alguma diferente? O homem afia o seu companheiro. O homem afia o seu companheiro. A tua, Rosa. O homem afia o rosto do seu amigo. A Bíblia diz que assim como um ferro afia outro ferro. Você já viu quando alguém está molando uma faca? Ou quando está molando uma foice, um machado? A Bíblia diz que é necessário que o homem se afie com outro homem. Aí qual é o normal hoje? Eu quero andar com o Eduardo. Fica de pé, Eduardo. Eu quero andar com ele. Mas como? Se ele se vestir igual a mim, olha, ele está vestido igual a mim. Se ele falar igual a mim, e se ele pensar igual a mim, aí eu quero andar com ele. É assim ou não é? Mas a Bíblia diz que vai ter confronto. Eu vou confrontar ele e ele vai me confrontar. Só que o confronto entre eu e ele não é a causa da separação. O confronto vai servir para eu afiar ele e ele me afiar. Obrigado, viu? Eu lembro de um pregador que eu ouvi que ele disse assim: eu treinei minha esposa a ela ter paciência. Eu treinei minha esposa a ela viver em amor. E eu não entendi. Quando ele foi desenvolvendo a ministração, eu entendi. Ele fez tanta raiva a ela, ele afiou tanto ela, que ela teve paciência. Eu queria contar esse exemplo, mas eu não faço raiva. Eu posso contar o contrário, né? Rosângela está me treinando. Treinando a minha paciência, o meu amor, o meu domínio próprio. Tem algum irmão aqui me treinando também? Não, tem não, né? Só Faltou, não foi? Só cair. Só já... Cair. Só Kaique, né? Não, Kaique está treinando o meu corpo, né? A Bíblia diz que nós precisamos de amigos que nos confrontem. Só que na geração de hoje, o que nós menos queremos é o confronto. Eu não sei você, mas eu fujo de confrontos. Quem foge de confronto aqui? Por outro lado, tem aqueles que correm para o confronto. Só Cadu, né? Tem alguém aqui que corre para cima de confronto? Geralmente é aquela pessoa crítica. Tudo tem uma opinião. Se não gostar, ela diz logo: não gostei. Só que a Bíblia diz que nós devemos ser equilibrados. Se eu tiver com o Vicente e eu sou o pastor e Vicente é a ovelha, sim ou não? Então, possivelmente eu vou estar com o microfone mais vezes que Vicente, sim ou não? Mas aí eu estou andando no carro de Vicente. Ele vai fazer um frete, eu fui ajudar ele. Ali quem é que vai me confrontar? É eu ou ele? Quando eu for pegar um móvel errado, for desmontar um móvel errado, ele vai ter que me confrontar. Porque ele está no direito e na autoridade que ele carrega. E nós estamos fugindo das amizades hoje por causa disso. E por que é que eu estou ministrando isso? Porque Deus tem ministrado no meu coração que a igreja tem perdido a comunhão, porque não aguenta mais confronto. Eu não consigo mais sentar com Josafá
porque ele pensa diferente do que eu penso. Aí eu me fecho, ele se fecha, e se tornam dois irmãos do mesmo pai, às vezes dentro da mesma casa, mas que não tem comunhão, não tem relacionamento. Olha para os seus irmãos assim: ei, eu vou te afiar, te confrontar, mas é em amor. Acho que essa palavra era para ontem mesmo, não era para hoje não. Daqui a pouco eu vou dizer que você vai vencer, amém? Diga assim: eu sou mais que vencedor. Abra comigo no livro de Deuteronômio. Eu vou criar um novo ministério na igreja, viu? Alguém aqui está sem ministério na igreja, para eu dar esse ministério? Tem alguém aqui que não exerce nenhum cargo na igreja? Tem? O pessoal já tem medo que eu não falo de cargo. Tem igreja aí que se você disser assim, tem um cargo, o pessoal briga, né? Sai na tábua para entrar no cargo. Aqui eu tenho 10 cargos aqui, é o jeito de se assumir. É. Eu vou criar um ministério do Acorda dos Irmãos. É um irmão que na hora do culto vai estar com um espetinho. Na hora que ele vê o irmão dormindo, ele vai lá, olha, acorda. E se Letícia dormir? Eu acordo. Deuteronômio capítulo 32, verso 30. Estou brincando, pessoal. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não estivesse vendido, se o Senhor não estivesse entregue? No contexto fala que a mão de Deus é que vem sobre nós. E no contexto fala assim: se um vence 1000, 2 vence 10.000. E um dia nós estávamos aqui e tinha bem pouquinho demônio nesse dia. E só tinha 5, 6 pessoas, não, 3 pessoas para expulsar. E tinha cão manifesto. E eu vi na hora em que uma missionária está expulsando o demônio de uma pessoa, e ela para e o pastor dela vem e continua. E ele chega com uma frase, e ele diz assim: 1000, 1 luta contra 1000 e 2 luta contra 10.000. Na hora que ele falou aquilo, eu peguei. Nós somos mais fortes quando nós estamos juntos. Se eu andar só, eu vou desanimar mais rápido. Mas se eu andar com você, nós vamos mais longe. Se você estiver sozinho na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da calamidade, você vai desistir. Mas se você tiver alguém do seu lado, fica assim: ei, só mais um pouquinho, aguenta mais um pouco, aguenta firme, você vai mais longe. Eu costumo fazer caminhada, né? Eu digo que eu corro, mas é só o costume de dizer que corre. Caminhada. E quando eu vou só, eu aguento um tanto. Quando eu vou com outra pessoa, é impressionante. É o mesmo corpo, é o mesmo pulmão, mas eu aguento mais. Não sei porquê, mas é como se a outra pessoa estivesse me induzindo a ir mais longe. E dependendo do nível da pessoa, aí é que eu vou mais longe. Teve um dia que eu fui correr com um rapaz que ele é atleta, e ele correndo, eu correndo, ele correndo, eu correndo. É claro que ele foi mais devagar para me acompanhar. Só que quando eu vi, eu tinha quebrado um recorde meu. Não era essas coisonas não, mas eu tinha ido mais longe porque eu estava com alguém que estava me incentivando. Você precisa andar perto de pessoas que irão te incentivar. Olha para a pessoa que está atrás de você agora. Se não tem ninguém na sua trás, você olha para frente. Diga assim: ei, eu vou te incentivar. Mas no dia da tristeza, você vai me ajudar. Diga assim: eu sozinho não vou longe, mas com a tua ajuda nós iremos longe. Tem alguém entendendo essa palavra? Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 26.
Mateus capítulo 26, no verso 37. É um texto que eu já ministrei tanto, e eu gosto tanto desse texto. Ministrei ontem, ministrei domingo passado em outra igreja. Jéssica ministrou um pouco ele quinta. Mateus 26, verso 37 ao 40, diz assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Jesus, ele era rodeado de pessoas. Só que nesse momento, Jesus está sentado em uma mesa com 12. E ali ele está fazendo a ceia e ele vai partir o pão. A Bíblia diz que Judas se levanta, sai para ir trair ele. Jesus ceia com os 11. Depois Jesus sai para ir orar. E Jesus convida os 11 para ir orar. E eles vão orar. Teus amigos têm te convidado para oração? Não responde não. E se eles convidar, você vai? Mas se for com um churrasco, né? Nós vamos, né? A gente tem que ir para oração também. E a Bíblia diz que eles vão para a oração. E quando chega em um determinado momento, Jesus ele pede para que 8 discípulos fiquem ali e fiquem orando. Estrategicamente, Jesus estava pedindo para que eles ficassem em vigilância. Como Jesus sabia que Judas tinha ido lhe trair, ele sabia que a qualquer momento os soldados vinham ao seu encontro. Então ele deixou os 8 para que na hora do apuro aqueles 8 pudessem falar para eles que estava chegando gente. Eram os amigos necessários. Você precisa ter amigos. Você precisa ter amigos que no dia a dia vai gerar uma comunhão. Amigos que vai lhe ajudar e você vai ajudar. Mas Jesus também ele tinha os íntimos. E é sobre esses íntimos que eu quero ministrar o teu coração. É sobre esses íntimos que Deus está ministrando ao meu coração. E quebrantando o meu coração. Porque às vezes a gente se frustra tanto. Teve gente que teve frustração na infância com um amigo. Aí de lá para cá não quis mais ter amigo. Não é do baluarte não, mas acontece às vezes. Porque todo mundo gosta de comunhão, né? Amanhã é feriado. É um ótimo dia para praticar. Aí Jesus, ele chama aqueles 3 e ele vai orar. E ele chega em um local e diz: Senhor, eu quero que vocês fiquem aqui e eu quero que vocês orem por mim. Eu quero que vocês dividam a aflição que eu estou sentindo. Eu quero que vocês vigiem junto comigo essa noite. Aí Jesus deixa eles orando e Jesus anda mais um pouco. Aí você conhece a história, né? Jesus vai e vai pedir a Deus que livre ele daquele sofrimento. Até ele diz aquela frase que é bem conhecida: Senhor, mas faz conforme a tua vontade. Jesus estava numa agonia tão grande, numa tristeza tão grande, que a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. O estresse que Jesus estava passando era tão grande que ele passa por um processo que é quase impossível de acontecer pela medicina. Mas é possível. Mas é muito raro. Aí Jesus, ele espera que os 3 amigos dele estejam orando por ele. Então Jesus, ele deposita confiança nos amigos. Até Jesus teve que confiar em alguém. Aí tu não quer confiar em ninguém. Só porque a pessoa falou mal de ti, ou alguém te traiu, alguém não foi real, não honrou sua vida. Por causa disso, às vezes, nós não queremos ter amigos. Mas até Jesus precisou de amigos. A Bíblia diz que Jesus vai lá e diz assim: Ei, vocês estão dormindo? Vocês não podem orar comigo nem uma hora?
Aí Jesus volta para orar. Aí depois Jesus volta de novo, eles estão dormindo de novo. O que me chama a atenção é que no livro de Lucas, nesse mesmo contexto, a Bíblia diz que quando Jesus chega, que ele vai orar de novo, a Bíblia diz que um anjo de Deus desce e vai confortar o coração de Jesus. Jesus tinha um anjo de Deus confortando o coração dele. Está no Evangelho de Lucas. Lá no finalzinho do Evangelho. Só que mesmo assim Jesus sai do lugar da oração onde está o anjo e vai lá em Pedro. Diz assim: ei Pedro, tu não está orando comigo? Mesmo Jesus tendo um anjo ao seu favor, ele escolhia que os seus amigos pudessem servir ele. Sabe o que é que isso ministra no nosso coração? Deus, ele pode enviar anjos para estar do seu lado. Mas se Deus colocou essa pessoa, é porque ele sabia que ela tem a medida que você precisa. Essa pessoa tem a medida para lhe afiar. Essa pessoa tem a medida certa para a sua vida. Jesus, ele volta saindo de lá. Você conhece a história. Ele vai ser preso. Ele é preso. Aí até esses amigos íntimos vão embora. E só fica um, que é João, lá no pé da cruz. Só que aí Jesus, ele morre. Ele ressuscita. Aí o que é que ele faz? Olha, avisa aos discípulos que eu estou vivo. E avisa a Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro dormiu na hora que Jesus mais precisava dele. Só que aí quando Jesus ressuscita, o que é que ele faz? Ele vai buscar Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro ia ser útil. Um erro de Pedro não anulou a amizade que Jesus tinha com ele. Deus está querendo mais de nós. Aleluia. Em que sentido? Comunhão. Eu sei que você é forte, eu sei que você é corajoso, eu sei que você suporta tudo só, mas tem vezes que você precisa dividir o fardo. E o melhor lugar para que isso aconteça é na igreja do Senhor. O melhor lugar para você ter comunhão com alguém é na igreja de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, Jesus estava falando porque ele sabia que às vezes o nosso temperamento não bate, às vezes o nosso perfil comportamental é diferente, nossas linguagens de amor são diferentes, tudo nosso é diferente um dos outros. Por isso que ele disse que nós devemos suportar em amor. Fique de pé. É um silêncio. Aleluia. E convidar o louvor. Suporta não, minha. Glória a Deus. Eu queria que todo mundo desse as mãos e fizesse vários corredores.